Salve progressistas, eu sou o Clayson. Alguns dias atrás eu coloquei uma crítica ao Biden aqui no canal. Eu disse que apesar dele ser muito melhor do que o Trump, não tem nem comparação, é melhor, muito melhor Biden do que Trump. Na minha opinião, o Biden é um lixo. E algumas pessoas ficaram revoltadas com isso. Poxa, Clayson, mas você está falando mal da esquerda. Você está criticando a esquerda. E eu preciso colocar algumas questões importantes aqui para você, tá? Os Estados Unidos não é um país bipartidário, com um sistema bipartidário, com 2 partidos. Existem vários outros partidos lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um partido nazista, por exemplo. Então não é um país com 2 partidos, mas ele tem sim 2 partidos principais, que é o Republicanos e o Democratas. E é importante você entender que o Republicanos é um partido de direita que agora ele está muito mais voltado para a extrema direita. Então ele afundou num extremismo, não que ele nunca tivesse flertado e nunca tivesse membros dentro do partido nesse perfil, mas que depois de Trump a coisa piorou muito, não tenha dúvida, tá? Então, republicanos extrema direita e democratas, o partido do Biden, é um partido de centro-direita. Não é um partido de esquerda. Apesar de nós termos lá figuras como Bernie Sanders, que aí sim, talvez seria um centro-esquerda, ou para muitos considerado uma pessoa até de esquerda, tem outros nomes ali, 2, 3 nomes, que a gente pode dizer que são de esquerda. O Democratas em si é um partido de centro-direita, porque ele flerta muito com os ideais da direita, esses ideais neoliberais, essa questão muito voltada para a situação econômica, é uma coisa dos Estados Unidos mesmo. Então os principais partidos dos Estados Unidos são voltados muito mais para a direita do que para a esquerda. Então não faça essa confusão, porque realmente aqui a gente acredita que, por exemplo, a diferença de Bernie Sanders, ou melhor, a diferença de Biden para Trump seria uma diferença, por exemplo, de Lula para Bolsonaro. Não é, tá? É bem diferente. Há uma diferença radical aí entre esses dois. Apesar de a gente saber que sim, Biden tem um flerte com ideias mais progressistas, vamos assim dizer, mais voltadas para o que seria um pensamento social democrata, vamos dizer assim, né? Não é à toa que o partido é o Partido Democrata. Falando isso, nós vamos trazer a discussão para o que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma direita que quase ficou exclusiva para a extrema, que é o caso do bolsonarismo. Então, assim, nós temos os bolsonarentos radicais, que trazem essas pautas de costume, que trazem essas questões que pouco ou nada tem a ver com o cargo de presidente, que está muito mais voltado para o executivo. Então essas pautas de costume deveriam estar mais voltadas para o legislativo. E a gente tem agora, já de um tempo para cá, um descolamento de uma parte da direita, do bolsonarismo em si, e que caminha um pouco mais para uma direita mais liberal, vamos colocar assim. E aí nós temos ali partidos como o Novo, que quase sempre está ao lado do Bolsonaro, mas tenta se descolar. Nós temos movimentos que tentam se descolar do bolsonarismo, como é o próprio caso do MBL, mas que ainda se consideram de direita. Então a gente teve uma pequena mudança na direita brasileira nesse aspecto. E na esquerda sempre houve, é uma coisa quase que histórica, sempre houve uma união em torno de nomes específicos voltados principalmente ao PT. Mas é importante você entender que o PT não é uma unanimidade na esquerda. E muitos se sentem incomodados até com essa proposta do PT ser a tradução total da esquerda, de ser, e você ser esquerdista ou ser progressista tem que necessariamente ser petista, ser lulista. Isso de fato não acontece. Eu me recordo que em ocasiões passadas aqui no canal, né, em outubro do ano que vem, nós vamos completar 10 anos da criação do canal. Então já houve momentos aqui em que a gente fazia críticas pontuais ao PT, críticas muito semelhantes a essa da nossa personagem de hoje aqui, que nós vamos falar no vídeo, e as pessoas ficaram sempre ficavam incomodadas, né, porque é quase que uma obrigação você
ser de esquerda e ser petista, ser lulista e coisas assim. Então é importante a gente colocar essas diferenças para você entender o que está acontecendo agora. Eu vou falar da drag, a Rita Von Hunt, que é também uma youtuber, que faz um trabalho espetacular aqui no YouTube, um trabalho exemplar aqui. E nós estamos vendo que há um movimento de cancelamento a ela. Eu quero explicar para você por que está havendo esse movimento e trazer detalhes. Olha lá, sempre lembrando do like, hein? Já estava esquecendo? Não acredito que você estava esquecendo do like. Coloca o like aqui e se inscreva no canal. O like para que outros brasileiros possam acompanhar. A Rita, ela fez algumas críticas e ela defendeu no primeiro turno o voto em partidos como, por exemplo, o PSTU e o UP. Né? E por que ela defendeu isso? Porque ela tem críticas em relação à forma com que o Lula coloca o seu governo, o que o Lula apresentou nos 8 anos de governo dele. É importante a gente levar em consideração também que nós temos alguns movimentos dentro da esquerda que têm ressalvas em relação ao Alckmin. Muitas pessoas veem o Alckmin... Alckmin não! Tem gente que não gosta. E eu não vejo muita novidade em ter um nome como Alckmin na chapa do Lula, porque é muito semelhante ao que aconteceu quando o Lula se elegeu pela primeira vez e colocou lá na sua chapa o José Alencar, que tem sim, guarda aí semelhanças com o Alckmin. O Zé Alencar tinha uma aproximação muito grande com empresários, com alguns setores da própria direita, como é o caso do Alckmin. Então eu não vejo tanta novidade assim. As pessoas têm ressalvas porque gostariam de ter uma candidatura mais esquerda, mais forte para a esquerda. Mas aqui nesse caso eu considero que o Alckmin talvez, partindo do princípio de todos os outros candidatos à presidência, talvez o Alckmin vai ser, né, muito provavelmente o melhor vice de todas as chapas, né? Porque é difícil você ter um vice que foi governador por 3 vezes, que teve realmente uma relação muito forte com o poder, já foi candidato inclusive à presidência, já uniu em torno de si grupos consideráveis da política, tem uma boa oratória, lançamento inclusive da candidatura dos dois agora, a gente fez um vídeo aqui a respeito, foi de grande sucesso, o Alckmin trazendo posturas que eu considero interessantes. Então a gente tem que avaliar essas questões. Mas temos que considerar que as críticas em relação ao Alckmin, dentro de um ponto de vista de esquerda, elas são corretas. Por outro lado, as críticas da Rita, e não falo só a Rita, a gente tem outros, como por exemplo o Chavoso da USP, alguns marxistas, a crítica deles à candidatura do Lula, ela se deve especialmente por algumas questões que eles também, você consegue ver uma lógica, eles também têm razão em alguns pontos. Dentre eles essa questão, por exemplo, dos evangélicos que foram muito empoderados, vamos dizer assim, no governo Bolsonaro e que hoje eles praticamente tomam o poder. É claro que a gente não está generalizando, não são todos, mas há um grupo de evangélicos que se misturaram, né, que se, contaminaram com a política e que fazem hoje algo que eu considero muito pernicioso para o país, que é a defesa de interesses pessoais. Então a gente está vendo esses evangélicos aí que estão negociando cargos, negociando propinas, essa coisa de me dá 1 quilo de ouro que eu libero verbas. Então a gente vê que tem muitos evangélicos que são canalhas, que são verdadeiros vagabundos. E muito desse crescimento dos evangélicos voltados para a política se deve sim ao fato da atuação do Lula. Inclusive falamos de José Alencar e ele era do Republicanos, o partido da Igreja Universal. Então, que na época tinha outro nome. Então é importante a gente entender essas questões porque, de certa forma, as críticas fazem sentido. Lula, na visão de alguns, fortaleceu muito as chamadas bancadas BBB, né? Foi durante os governos PT que essas bancadas tiveram um crescimento muito grande. BBB, que é a bancada do boi, que está ligada ao agronegócio, e a gente vê agora o agronegócio se transformando realmente num monstro logicamente dentro da... Estamos falando só de questões políticas, tá? Não estamos entrando na questão econômica. A gente vê também, como eu disse
disse, a bancada da Bíblia, né? Os evangélicos, esses evangélicos que têm partidos políticos, e hoje, além do Republicanos, cujo dono é a Universal, a gente tem o PSC, cujo dono é a Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica do Brasil, e é a bancada da bala, que poderia ser associada também à bancada do Exército, e esse recrudescimento do Exército, e todos esses grupos hoje, eles recrudescem, eles dão um esteio para a extrema-direita. Então, de certa forma, o que a gente está vendo hoje nesse avanço da extrema-direita, na visão de alguns, ele foi alimentado, né, um monstro alimentado pelos governos petistas, pelo Lula. Então, há uma certa lógica nessa crítica. Esse é o ponto que eu quero dizer aqui. Por outro lado, eu também não vejo que seja um momento de esquerda brigar com esquerda. Nós tivemos o lançamento muito positivo da candidatura Lula-Alckmin, foi realmente muito emocionante. A gente viu o Lula num ato até de certa humildade, lendo um texto, e esse discurso do Lula, ele vai ficar para a história. Eu imagino que seja muito semelhante àquela carta que ele fez, né? Uma carta ao empresário, ao Brasil, né? Uma carta ao país que ele fez quando ele se elegeu pela primeira vez, e esse discurso de agora é muito semelhante no momento em que nós estamos numa situação muito difícil. Estamos com uma série de problemas graves aqui com relação à fome, com relação aos direitos LGBT, com relação às mulheres. Nós temos esses jovens que são massacrados nas favelas, né, nas comunidades, nas periferias. Nós temos uma série de problemas ambientais. Então, todas essas pautas que foram levantadas, teve outras, né? Essas questões mais específicas levantadas pelo Lula são muito importantes ao serem ditas por um candidato à presidência. Então, é importante a gente entender que se há uma lógica nas críticas, talvez, se há também um problema nessa situação, seria o timing. Agora talvez não seja o momento da gente ver uma briga de esquerda contra esquerda. E talvez agora também não seja o momento da gente defender uma candidatura fora da esquerda ou da extrema esquerda, ou uma candidatura que muito provavelmente vai naufragar em função do fato da terrível polarização que nós estamos vivendo. Então eu acredito que hoje é uma opinião, você pode colocar aqui o seu comentário, a gente vai ler os comentários aqui, porque esse é um vídeo muito polêmico, então eu quero que você coloque seus comentários aqui, que sejam contrários, pode discordar sem problema, a gente não tem esse problema aqui com discordância, mas eu acredito que não era o momento da gente trazer hoje algo contra uma candidatura que se traz viável, que se apresenta viável, para que a gente possa tirar o Bolsonaro. Eu acredito que todo o setor progressista, todo o setor de esquerda brasileiro, e não só esse, né, o povo brasileiro como um todo, deveria ter agora como meta retirar esse governo neofascista de lá. Então acho que a meta agora, a principal meta, é sim tirar o Bolsonaro do poder. Eu não vejo outra questão que seja mais importante do que isso, mesmo que algumas pautas não estejam sendo atendidas pelo PT ou pelo Lula, mesmo que algumas questões possam trazer aí a reboque alguns problemas. Nós estamos agora naquela situação de que, é melhor, é bom, é ruim, mas tá bom. Eu também tenho ressalvas em relação à candidatura do Lula. A gente sabe que, infelizmente, não tivemos o crescimento de uma terceira via de esquerda que fosse viável. Citamos aqui o Ciro. Eu tenho muitos ciristas que acompanham o canal, mas é uma pena, ele não conseguiu traduzir isso em votos. E é um erro a gente arriscar demais, a gente perder a oportunidade de tirar o Bolsonaro de lá. Muitas pessoas já estão dizendo que vai haver segundo turno, então que no primeiro turno deva haver esse recado, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda dá para pensar, sim, em um primeiro turno com vitória do Lula. Temos pouco menos de 5 meses para frente, muita coisa pode mudar, mas pela leitura deste momento, e veja bem, quando eu estou dizendo deste momento, eu quero dizer que daqui a 3 meses eu posso falar algo que não seja o que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, tá? Por isso que a gente sempre pede para você se inscrever no canal e ativar o sininho, para você acompanhar a evolução dos fatos aqui, as análises que a gente faz de pesquisa, de conjuntura política, as análises que a gente faz aqui trazendo para você a situação do momento. O momento hoje é o momento de nós
favorecermos uma candidatura com enormes chances de tirar o Bolsonaro de lá. Eu não vejo outra alternativa que não seja tirar o Bolsonaro de lá. E qualquer situação que possa favorecer o Bolsonaro agora não é boa para o Brasil. Não é uma questão de esquerda e direita. É Brasil. Nós estamos falando de brasileiros. Nós estamos falando de pessoas que estão morrendo de fome. Nós estamos falando de pessoas que estão morrendo de Covid. Nós estamos falando de uma situação de preços altíssimos. Nós tivemos um aumento em 12 meses de 65% do café. E nós somos o segundo país do mundo a consumir café. Então é um impacto direto na vida dos brasileiros. Isso para dizer, estou dizendo um exemplo aqui, tem milhares, né? Então é importante a gente colocar essas questões aqui. O que você acha a respeito de tudo isso? É uma análise complexa, ela traz alguns elementos, traz uma defesa indireta das questões colocadas pela Rita, porque eu considero que ela tem razão em alguns pontos. Por outro lado, traz uma crítica na relação do time, mas eu ainda acho que a gente não tem que brigar. Você acha realmente que é o momento de brigar, de ficar combatendo um e outro, de cancelar a Rita? Eu sou contra o cancelamento da Rita e de outros que estão criticando o Lula. Por outro lado, vamos deixar esse recado aqui também. Não é o momento, calma, vamos com calma. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, que a sua inscrição é fundamental. A gente se encontra numa próxima. E você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. E principalmente você que chega no final dos vídeos, a gente pede para você nos ajudar com qualquer quantia, tá? Se você quiser, lógico, e se você puder, nos ajude com o Pix. Grande abraço.